Olá, você! Estamos aqui iniciando mais um programa de coração para coração, e esse dia estamos aqui novamente com a Luciane, com a Marisa, minha querida amiga que está aqui comigo desde o início. Luciane é a esposa do pastor Jay, da Força Orlando, eles são líderes ali do Ministério Brasileiro, ela é líder das mulheres do Ministério, também é advogada, mãe, esposa, enfim, tem várias funções e está aqui desperdiçando, quer dizer, investindo, né? Investindo o tempo dela aqui em você, nos dando o prazer da companhia dela aqui conosco novamente. Eu vou deixar a descrição de todas nós aqui no vídeo, e também você pode nos seguir nas redes sociais, como sempre a gente sugere aqui para você, né? Sempre temos conteúdos ou inspirações, ou um pouco da nossa vida lá também para você aí, tá bom? Então, vamos aqui hoje começando qual é a atmosfera do seu lar. Então, começa a pensar já, pega o teu café, a tua água e mergulha aqui conosco nessa conversa, porque vai ter muita dica interessante para você. Então, eu vou ler 1 Reis 8, de 10 a 11, que diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Você imagina que maravilha que não devia ser esse ambiente, né? Essa atmosfera. Gente, devia ser assim, um poder tão grande que, pensando nesse tema, eu orando ao Senhor, veio esse versículo para a gente conversar um pouco mais como que é isso. Eu estou falando aqui de atmosfera, mas não é aquela atmosfera que vai entrar o oxigênio, o nitrogênio, os gases, não, né? Eu estou falando dessa atmosfera que nós podemos criar em nós e no ambiente que vivemos, e podemos viver com mais paz, em harmonia. Mesmo que a sua casa tenha pessoas tóxicas, tenha pessoas que não estão ainda alinhadas àquilo que você pensa, ou ao Espírito Santo do Senhor. Mas você pode sim, é possível você transformar esse ambiente também. Eu sempre falo sobre uma pesquisa de que nós somos influenciados pelo ambiente 48%. Imagina isso. Então, nós precisamos mudar a nossa atmosfera, mudar em nós para que a gente influencie mais do que somos influenciados. Tá certo? Verdade. Então, vamos começar esse bate-papo aqui, e eu quero passar a palavra para a nossa querida convidada, Luciane, para iniciar aqui o nosso bate-papo dessa tarde. Que alegria estar com vocês mais uma vez, me sinto muito honrada, né, pelo convite, já falei isso na primeira sessão aí que a gente teve, né, primeiro vídeo, e agora, novamente, a gente continuando, né, com esse tópico tão importante também. E, Josi, quando você estava falando, né, lendo esse versículo, me veio à mente o termômetro e o termostato, né? E muitas vezes a gente tem que decidir quem a gente é nos ambientes que a gente entra, né, onde a gente está, porque muitas vezes a gente é influenciado, né? Tem pessoas que elas são termômetros, então se está todo mundo down, ela fica down, se está todo mundo feliz, ela está feliz, se está todo mundo com raiva, ela está com raiva. Então, assim, o meio, as pessoas acabam influenciando elas, mas eu creio que o Senhor nos chamou para ser termostato, que nós chegamos no ambiente, nós que temos que fazer essa diferença, né? Uhum. E a gente tem que sabe assim, de fazer influenciar mesmo, né? Seja com palavras, nas nossas orações, porque às vezes nem todo mundo está com força, né? Então a gente precisa buscar essa força dos céus e influenciar mesmo o ambiente que a gente está. Uhum. É verdade. Muito bom. Marisa, o que você tem para falar para nós sobre esse tema? É verdade, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá a hora que vai ouvir isso aí. Toda vez a gente, né? Eu tenho essa prática. Gente, não, ainda não falei completo, gente, que eu já chego assim e falo bom dia com muita alegria, boa tarde com muita alegria, eu sou sempre assim. Mas, enfim, dentro disso que nós estávamos falando, é exatamente o meu perfil, né? Eu já sou, a minha filha, né? A minha filha hoje está com 37 anos, mas ela falava assim, desde pequenininha, ela falava assim, mãe, você, quando adolescente, né, começou com essa fala, mãe, você é a única pessoa na face da terra que acorda com bom humor. Mãe, deixa eu acordar, eu não acordei ainda. Porque eu já acordo assim, gente, é tipo assim, eu acho que, não sei, está em mim isso. E essa questão dessa
a atmosfera que a gente, como a Luciane falou, que a gente deve contagiar, porque nós somos chamados como um diferencial, por causa da diferença que Jesus fez na nossa vida, nos tornou um diferencial. Então, a própria palavra nos ensina que lá fora no mundo as pessoas estão esperando que nós, que nos colocamos como filhos amados de Deus e queremos fazer com que as pessoas entendam que elas são filhas amadas, porque, na verdade, todos somos filhos amados de Deus, só que uns têm consciência e outros não. Então, nós estamos falando de quem tem já essa consciência de que é um filho amado de Deus. No nosso caso, como a Luciane falou, nós estamos ali para influenciar. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, entender? Quando Moisés foi elevado aos céus, quando o Senhor o levou para ele, Josué assumiu a posição. E quando Josué assumiu a posição, a Bíblia fala que o conselho de Deus para ele foi: medita na minha lei, vou colocar na minha palavra, né? Na minha lei de dia e de noite, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque ela vai fazer de você uma pessoa bem-sucedida. O que Deus estava falando? Você vai influenciar e não ser influenciado. Por quê? Porque você vai receber a minha influência para influenciar quem está à sua volta. E uma das coisas que eu ensinei aos meus filhos é o seguinte: se você mudar, tudo à sua volta vai mudar. Certo, meninas? Isso é influência, né? E é engraçado como é que esse sorriso no rosto, né, que a Marisa falou, eu já acordo assim, porque você, mesmo vendo ela pelo vídeo, né, você já recebe essa energia, né? Então, assim, já é um vídeo mais leve, né? Imagina se vocês estivessem aqui, eu sendo convidada, todo mundo forma. Então, assim, deixa a pessoa mais intimidada. Não é como influencia o nosso sorriso. Você lembra, Josi, que você deu uma palestra lá na igreja, você falou que você já acorda como gatinha, né? Espreguiçando como uma gatinha. Eu falo isso para todo mundo. E já ativando o sorriso, já sorrindo, porque isso cientificamente é provado, né? Assim, como é que influencia o nosso cérebro também, né? Isso aí estou falando de uma forma científica. Então, assim, como é que essas nossas atitudes podem mudar a atmosfera aqui do nosso vídeo? Exatamente. Então, e assim, a gente tem sempre, pelo menos as convidadas, elas sempre falam: que gostoso essa conversa, né? Bem descontraída e tal. E é isso que a gente quer criar aqui, essa atmosfera que você aí em casa receba como se você estivesse aqui. Né? Quando eu estou gravando, eu estou olhando para o olhinho da câmera como se fosse o seu olhinho. Né? Então, é isso que a gente quer passar para você. E como a gente pode, então, gente, mudar? Né? Vamos dar algumas dicas para o pessoal que está aí nos ouvindo. Como que a gente pode mudar essa atmosfera se você tem vivido numa atmosfera confusa? Se você cresceu no lar assim. E tem pessoas, eu atendo muitas pessoas que são assim, até elas conseguirem trazer uma mudança para a vida delas, né? Então, elas estão vivendo nesse ambiente pesado, às vezes de muita cobrança para elas mesmas, cobrança para os filhos, cobrança para o marido, né? E fica aquela... Eu estou falando tanto né hoje, né? Que eu parei aqui para fazer essa observação. Então, tem tantas cobranças que são feitas ali que traz um ambiente para ficar pesado. Então, para um pouquinho aí, respira e observa qual clima você tem vivido aí dentro, qual a atmosfera que você está sentindo agora, porque agora nós vamos trazer algumas dicas para você de como mudar, então, essa atmosfera. Como a gente já começou a dizer aqui, acordando, então, como uma gatinha lá na minha cama, me espreguiço, já trago a presença do Senhor ali comigo, o renovo, e já começo a adorar. E não importa o que esteja acontecendo à minha volta, se eu dormi bem ou não, o que aconteceu naquela noite, mas é um novo dia, então a gente tem uma nova oportunidade de inverter, né, o que estava acontecendo com a gente. O que vocês falam sobre isso? Então, eu acho muito importante, porque você até falou, eu não sei se foi nesse momento agora ou no anterior, que eu sei que você tem a questão do livro, né, dos pensamentos, como é que é? Emoções tóxicas, né? Emoções tóxicas, mas isso tem muito a ver também com os nossos pensamentos tóxicos também, os nossos sabotadores, né? E quantas vezes eu fico vendo que
tudo isso que está na nossa mente, que diz que a gente não vale nada, que tudo que foi construído, né, às vezes através de uma história, como isso influencia também nas nossas atitudes, né? Então, eu acho que uma dica também é a gente dar a voz do Espírito Santo. Sabe aquele pica-pau que fica um anjinho e o mal ali falando? A gente dá sempre vazão para a voz do Espírito Santo, que eu costumo dizer que é a voz sábia, né? Que está falando ao nosso coração, à nossa mente, e essa voz sempre ela vai estar ali, né? Como diz na Bíblia, né? Que o Senhor vai estar atrás da gente dizendo qual é o caminho, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que dar mais valor a essa voz. E é engraçado que essa semana eu estava no estudo bíblico com as meninas da First, e a gente está estudando Provérbios. E aí eu queria ler para vocês aqui. Provérbios 22, do versículo 24 a 25. Não se associe quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Aí o 25 fala, do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então, assim, também as nossas companhias, isso influencia muito. É claro que às vezes a gente não pode, às vezes é uma mãe, ela tem um comportamento muito tóxico, eu não posso, né, você não vai poder se livrar da sua mãe, ou do seu irmão, ou do seu marido, né? Mas a gente tem como criar alguns limites, sabe? E quem não for nessa relação, o ideal realmente assim, é se afastar até que você consiga se curar. Porque às vezes a gente precisa se curar primeiro, para que depois, não é para cortar a relação com essa pessoa, deixar de amá-la, nada disso. Mas a gente poder se curar primeiro, porque senão todo esse ambiente pesado que algumas pessoas podem trazer, ou às vezes até o local mesmo que a gente pode estar frequentando, alguém frequentando, ele pode ser um ambiente que traz uma atmosfera pesada para a nossa vida, né? E a gente acaba transmitindo isso para dentro de casa, para quem convive com a gente. E a Bíblia, eu achei tão forte quando falou isso, que do contrário, se a gente continua entrando nesses ambientes, convivendo com essas pessoas, fatalmente você vai copiá-las. Por isso que a gente tem que ter referências, né, na nossa vida, pessoas que realmente possam nos influenciar e nos aproximar de Deus. Verdade. Interessante o que ela falou, porque a gente tem um neurônio que é chamado neurônio espelho, que é o que copia. Porque o macaco copia o que a gente faz, né? O homem pegou a banana, levou a boca, o macaco viu e copiou, por causa desse neurônio que tem em nós. Então, por isso que nós somos influenciados, porque nós vamos vendo o que está acontecendo à nossa volta e a gente vai copiando o comportamento das outras pessoas, né? Por a sabedoria do Provérbios. Então, é muito importante o que você mencionou. Fale, Maria. Isso é interessante, né, gente? Que isso vem desde os primórdios lá, como a gente já falou anteriormente no outro episódio. O que acontece? Desde o início, se aprende por se ver o que se está fazendo. Então, até, eu não sei de quem é essa frase nesse momento, mas tem uma frase, né, um jargão que se fala assim, né? O que você fala tão alto que ninguém ouve, mas o que você faz todo mundo vê, né? Todo mundo pode ver o que você está fazendo, e às vezes pode não ouvir o que você está falando. Por exemplo, eu posso gritar aqui dentro do meu apartamento, talvez o meu vizinho da frente, ou de baixo, do lado aqui, vai escutar, talvez, mas os meus vizinhos dos outros blocos não vão escutar. Só quem vai escutar vai ser meu marido. Porém, a atitude do grito, os que ouvirem podem não saber o que eu estou falando, mas vai mostrar a pessoa que eu sou, né? E às vezes nem sou essa pessoa, mas aquela ação vai caracterizar que eu sou uma pessoa, por exemplo, escandalosa. Não eu, né, gente? Estou dando um exemplo, pelo amor de Deus, né? Mas o que acontece? É muito verdade isso, gente. A questão de como mudar a atmosfera do ar, a Josi citou no início, acho que a Luciane também falou sobre isso. O que acontece? Às vezes, o ambiente que você está vivendo pode não condizer com a pessoa que você é. Você não é uma pessoa de confusão, de briga, de mau humor, de baixo astral, coisas assim. Mas o ambiente que você está, às vezes, como a Luciane falou, pode ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser pessoas que você não tem como cortar o vínculo. Mas, lembra do que nós falamos no início? Foi por isso que Deus falou para Josué, porque o povo que Josué ia trazer
para a Terra Prometida, era um povo que tinha andado com Moisés, apesar de serem só os jovens, mas tinha passado por aquele grupo de pessoas reclamadoras, murmuradoras, que não conseguiram alcançar a terra por causa do que estava impregnado nelas. E mais que isso, eram os pais daquelas pessoas. Aqueles que ficaram lá e não iam entrar na terra prometida eram a família daqueles que estavam entrando. Então, Deus falou para Josué, quem eram os mais velhos ali? Josué e Calebe. Então, o que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra. Porque, em outras palavras, o que Deus estava falando é o seguinte, porque vai ter a hora que você vai ter que saber fazer parar a murmuração, fazer parar o desânimo, fazer parar a tristeza, a dor, você vai ter que saber fazer parar. Então, nós podemos mudar o ambiente quando nós temos dentro de nós a verdade que é Cristo. Se Jesus está conosco, o Espírito Santo se move dentro de nós. Foi muito bem colocado esses textos que já foi desde a abertura. Por exemplo, quando você tem uma glória de Deus sobre você, o ambiente se transforma. E como que a gente pode fazer isso, gente? É muito interessante. A gente tem que buscar. A gente tem que buscar. Então, se você foi para um lugar que te causou peso, quando você estiver voltando para casa, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: conexão com Deus. Senhor, eu sinto que eu não estou no meu estado normal. Eu preciso... A Luciane falou isso. Eu preciso... Ela até falou, é muito interessante, quando a gente estava conversando, ela falou assim, é bom a gente ensinar, porque quando a gente ensina, aí a gente tem a resposta, né? E aí isso é muito legal, gente. É engraçado, Marisa, você falando assim, é uma coisa simples aqui que a gente pode deixar um exemplo, é o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Como que começa, né? Se a pessoa não sabe orar, como que começa ali? Estabeleça o reino de Deus, né? Então, a gente vai estabelecer o reino de Deus na nossa casa, no nosso lar, nossa volta, na nossa vida. E por que a gente vai estabelecer? Porque nós somos filha dele, então nós temos o direito de fazer, nós temos a autoridade para fazer. Então, quando a palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós vamos ter esse acesso e essa autoridade. Então, a gente vai orar dizendo, se você não sabe orar, você vai começar com o Pai Nosso, então, e se você seguir a risca o que está dizendo ali, você já está estabelecendo o reino, né? Porque aí já começa glorificando a Ele. E esse ambiente começa a ser transformado pela oração, você pode colocar louvores, né? Para adorar, para mudar essa atmosfera também. O declarar com a nossa boca aquilo que Josué recebeu, ele está... Para ler a palavra de Deus, nós somos cheios, renovados, e aí, como a gente abre a boca, vai sair o quê? A palavra, a declaração da palavra, que vai mudando esse ambiente, né? Interno, e o externo vai sendo mudado também. É verdade. A atmosfera muda, é como a Luciane falou, né, Luciane? A Luciane falou, o que acontece? Ela leu a palavra e ela disse, se você não mudar o ambiente, o resultado vai ser que o ambiente vai te mudar. Não é, Luciane? Isso. Assim, eu fico vendo, porque quando eu fico pensando aqui, vocês falando sobre o fruto do Espírito Santo, que o fruto, as pessoas pensam, né, que são vários, mas o fruto, é um fruto. Então, assim, não adianta falar, eu tenho amor, mas eu não tenho paciência com ninguém, não, porque eu não conheço, né, minha sogra. Então... Então, a gente tem que buscar o crescimento dele como um todo, então, porque senão ele fica atrofiado, o fruto fica atrofiado. Não adianta eu querer, eu só quero esse pedacinho aqui, né? E aí cabe também o autocontrole, né? Porque, assim, se eu me controlo, quantas vezes o autocontrole ele pode mudar todo um ambiente de uma situação, de uma briga no lar, né? De a gente se calar ou, às vezes, se afastar. É tão importante, né? A gente viver realmente o fruto do Espírito, assim, pedindo para que Deus faça que floresça todo ele, para que o fruto cresça, né? Dentro da nossa mente, das nossas atitudes, naquilo que a gente fala, em tudo. É verdade. Você me lembrou agora que, logo quando eu casei, eu gostava muito de falar, sabe? Assim, de responder. Todas nós. Terrível. Peguei um hábito terrível. E eu era uma filha um pouco rebelde, eu respondia muito à minha mãe.
Então, quando eu casei, eu fui com esse costume, né? Um comportamento ruim para dentro do meu casamento. E aí, eu sempre respondia. E isso criava um clima tão ruim, porque meu marido ele não falava nada, ele era mais calado, ele ficava na dele e tal, mas por aquilo ali, eu trazia uma discórdia dentro do meu relacionamento. E aí, só um dia, quando eu comecei a gritar muito, a falar, a reclamar muito, ele falou assim, nossa, você está falando igual a minha mãe. Aquilo ali foi Aí, aquilo foi assim, né? O que você precisava para mudar, né? assim, né? Eu falei assim, mas eu não quero ser a sua mãe, né? Eu quero ser a esposa. Mas aquilo ali me deu um alerta de dizer assim, peraí, aí eu fui para a palavra e vem Provérbios, a mulher goteira, né? Então, é melhor estar no relento do que com a mulher goteira. Gente, quando eu li esse versículo, veio assim uma ministração tão profunda de Deus na minha vida que nunca mais eu tive aquele comportamento. Então, às vezes, a gente vai passar por situações onde elas vão nos mudar. Mas a gente vai ser transformado de alguma forma quando a gente está em Deus, está buscando, né? Eu não tinha conhecimento, eu ainda não tinha convertido naquela ocasião, mas eu fui buscando essa melhora, porque eu queria que meu casamento desse certo, né? Eu estava vivendo sozinha com meu marido, a gente estava longe dos familiares e tudo, então era mais difícil. Então, mesmo nesses momentos, quando a gente está disposto a buscar, as coisas vão mudando. Então, se a gente não tiver muito conhecimento, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar uma amiga, buscar uma irmã, buscar alguém que possa caminhar com a gente nessa mudança. E, às vezes, você está vivendo em uma família assim, ou o seu relacionamento está assim. Como a Luciane falou, às vezes o silenciar, né, o se afastar, já é uma boa atitude que você pode ter. Às vezes você quer que mude as coisas, né? De um piscar de olho ou um estalar de dedos, não vai acontecer. A gente sabe que é um processo para a gente mudar isso. Mas algo que você pode fazer rapidinho é assim, nessa conexão com Deus, trazendo a glória dele para a sua vida, e aí você vai perseverando em fé e gerando esse fruto do Espírito, deixando ele trabalhar em você, né? Isso vai acontecendo aos poucos, mas vai mudando esse ambiente. É verdade, é como você começou no início, Josi. Quando a glória do Senhor descia, o povo, tipo, entrava numa celebração, vamos dizer assim, numa atmosfera diferente. E aquilo os cobria, os guardava, os protegia. E aí, como a Luciane falou, o fruto começa a fluir, a crescer. Né? Porque quando a glória desce, o fruto sobe. É algo impressionante. É desse jeito. Aí, o que acontece, gente? Aí nós podemos viver uma transformação, porque, olha, todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, como se diz, né? Talvez em áreas diferentes, mas, por exemplo, no meu caso, eu tive algumas situações, eu nasci numa família disfuncional, então, automaticamente, quando eu entrei no casamento também, que foi um casamento, assim, que a gente buscou em Deus, que a gente se consagrou, que o Senhor nos deu, mas com duas pessoas que vieram de famílias muito conturbadas, e, claro, trouxe toda a carga, como a Josi falou, para dentro de casa. E aí a gente teve que aprender. Aí, gente, eu vou dizer para vocês, aí foi quando eu aprendi a melhor. Se você nasceu numa família disfuncional, se você tem algum problema de disfuncionalidade na sua casa, na sua família, é o melhor caminho para você desenvolver o fruto do Espírito, como a Luciane falou. Porque você não vai poder separar o amor da paciência, da fidelidade, da longanimidade, da mansidão, da bondade, do domínio próprio, porque sem ele eu não vivo, entendeu? E aí você vai desenvolvendo. E olha, me veio à memória agora, meninas, eu vou compartilhar com vocês, espero que eu esteja certa em cada coisa que eu falar aqui, sobre essa família, que me lembrei agora, uma família muito de séculos passados, de não sei que século, mas do filósofo, né? O filósofo, escritor e reformador da história do cristianismo, que foi Agostinho. A mãe dele, Mônica, ela era uma africana que, vamos dizer assim, né? Estava ali debaixo de Roma, do domínio de Roma. Então, vamos dizer, eram católicos, que era a Igreja Universal, mas eram cristãos. O pai dela
antes de morrer, foi contemplado pelo favor de Deus, a graça do Senhor entrou no coração dele, e ele percebeu que ele conhecia um pouco da verdade, mas que ele podia aprender algo mais, ensinar algo mais para sua família, e assim ele fez. E a mãe de Agostinho, que era Mônica, filha desse senhor que encontrou Jesus, encontrou o Senhor na vida dele, o que essa mulher fez? Gente, essa mulher, ela tinha um marido, não sei o que estou falando isso não, é a história de Agostinho, viu? Aliás, muitos vão conhecer como Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho. Então, se você quiser procurar saber sobre ele, leia livros sobre ele, que você vai saber essa história. O que acontece? A mãe dele, o pai dele era um homem totalmente desgovernado, um homem agressivo, um homem que bebia demais, um homem que maltratava a família, um homem... Tudo de ruim ele fazia. Automaticamente, o Santo Agostinho, que hoje muitos conhecem, né, como Santo Agostinho, ele é mesmo, porque foi um homem de Deus, o que aconteceu com ele? Ele seguiu os passos do pai, ele foi o primeiro. Então, durante alguns anos, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que foram mais ou menos entre 30 e 40 anos ali, porque ele se converteu já, ele recebeu a revelação de Deus já adulto, já num tempo passado, é esse mesmo que você está lembrando aí. Mas o Santo Agostinho, assim, o Santo Agostinho, foi ele mesmo. Esse grande reformador, ele recebeu a visão celestial porque ele tinha uma mãe que mudava a atmosfera da casa. Porque a mãe dele se comprometeu com a palavra e com a oração e se colocou debaixo da nuvem de glória, que trouxe para a casa dela, gente, um marido rude. Naquele tempo, a gente já pode imaginar como é que era. As mulheres nem tinham fala. E ela tinha que se calar. E o filho entrou no mesmo caminho. O filho virou um prostituto. Fazia tudo que não devia. E aquela mãe passou todo o seu histórico de vida, aqueles anos todos sofrendo. Ela teve mais filhos, mas o que ela fez? Ela mudava a atmosfera do ar. Um marido agressivo, mas provavelmente quando ele agredia ela não ia lá reclamar com os filhos, que o pai era ruim, que o pai era aquilo. Provavelmente ela abraçava os filhos e falava, filho, vamos deitar, o papai está nervoso, o papai está cansado, o papai não está bem. Sabe o que é isso? É uma pessoa que sabe mudar a atmosfera da casa. Como você pode mudar a atmosfera da sua casa? Se você nasceu num lar bom, tranquilo, foi bem ensinada, bem educada, glória a Deus. Mas vai ter algum momento que você vai entrar num pico de estresse. Então, lembra do que você aprendeu. Mas se você não aprendeu, você pode aprender com o Espírito Santo de Deus, que derrama esse fruto na nossa vida, como a Luciane falou. Vai lá, pega Gálatas 5, começa a ver lá quais são os frutos que o inferno impregna na nossa vida, porque a gente não perde ele não, ele vem impregnado. E quais são os frutos que o Espírito Santo de Deus, o fruto que o Espírito Santo de Deus pode derramar na sua vida para trazer transformação de tudo aquilo que foi ruim e mortal na sua vida. E você vai ver que a sua casa vai se tornar um lugar de paz. Né, meninas? Então, você falando aí, eu lembrei da minha sogra, né? Minha sogra é justamente assim. Ela é assim, por exemplo, a gente vai num restaurante, está com fila lá, ai, que bom, eu queria comer, por exemplo, você queria comer italiano, todo mundo queria comer italiano, aí está com fila de 1 hora, ela fala, ai, gente, que bom, a gente pode conversar aqui, aí todo mundo decide para outro restaurante, mas mexicano também é muito bom, sabe aquela pessoa, se está chovendo, ela diz, ai, que bom, porque para as flores florescerem, se está calor, ela sempre consegue ver, e meu marido fala que ela é assim desde que ele é bem pequenininho, ela sempre via o lado bom das coisas, né? E ela realmente é uma pessoa assim que eu vejo, quando você estava falando aí da mãe de Agostinho, eu me lembrei da minha sogra, porque ela é uma pessoa que sempre procura ver o que é bom da vida, e é tão, parece besteira, né? O que eu estou falando, mas como essas reclamações elas podem ser tóxicas também no nosso dia a dia, porque já viu que tem gente que só reclama, tá na praia, quer tá na neve, quer tá na praia, e assim, tudo reclama, tá viajando, que droga, mas tô viajando, tá demais, não sei o quê, não viaja, porque eu não tenho dinheiro lá, todo mundo no Instagram, todo mundo viajando. Então, assim, a gente, porque assim, a murmuração e assim, ingratidão, a gente vê que são pecados
que são tão... Assim, tanto que Deus, assim, você vê como é que o Senhor tira a mão, né, do povo, quantas vezes o povo deixa, né, o povo no Egito, deixou de entrar no Egito, quando saiu do Egito, né, para a Terra Prometida, ele levou muito mais tempo para chegar, anos e anos, uma geração, por causa da murmuração. Então, assim, como a gente tem que mudar, né, essa mentalidade e trazer realmente esperança, trazer à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. É verdade, é muito interessante, né? Porque a gente encontra várias pessoas assim realmente no nosso dia a dia. E como eu citei o exemplo há pouco tempo atrás, eu era uma pessoa assim, né? Que murmurava, reclamava. E aí também eu tinha um exemplo, né? Infelizmente, a gente traz essas coisas. E foi bom você lembrar da sua sogra, porque, como a Marisa falou de algo positivo, você lembrou de algo positivo. Se você tivesse lembrado de alguma coisa negativa, uma coisa puxava a outra. Eu ia lembrar de alguma coisa positiva, a Marisa também negativa, né? Então, a gente faz isso, a gente contamina. Então, esse ambiente vai sendo contaminado. Verdade. E aí nós vamos ficando assim, às vezes, é aquela coisa que a gente fala, né? É tipo uma gangorra, né? Se você chegou, outra pessoa saiu, né? De tanto que a pessoa reclama. É verdade. Meninas, então, vamos chegando aqui para o final do nosso vídeo. Qual outra dica que vocês podem deixar aqui para os nossos queridos aí mudar essa atmosfera da vida deles? Então, eu, assim, o que me vem à mente foi uma coisa até que eu aprendi até com meu marido, né? Eu, como advogada, eu tenho resposta para tudo, né? Então, assim, eu consigo debater com você qualquer assunto que eu queira ganhar e está certo no final. Então, eu sou mulher e sou advogada. Olha só, conviver comigo. Que desafio para ele, hein? É, desafio. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, em relacionamentos, quando ele estava em alguma situação comigo, que ele via alguma situação, ele falava, Luciane, que eu sempre quero uma coisa, eu queria sempre fazer justiça, né? Essa questão da justiça. E aí, por causa do meu trabalho mesmo, e ele sempre falava assim para mim, Luciane, espera 24 horas. Em 24 horas, tudo isso pode ser visto de uma forma diferente. E hoje em dia, eu já faço isso naturalmente, já somos casados há muitos anos, né? E eu já faço isso naturalmente. E que é tão bom, gente, porque existem situações que a gente realmente vai falar, mas a gente já vai com uma energia diferente, né? Para resolver uma situação, ou até mesmo para corrigir um filho, porque às vezes tem um momento de você falar e tem um momento de você se calar. Porque não adianta ficar naquele... Você viu, gente? A gente também é assim. Aquela pessoa chata que fala, que você já não está ouvindo mais nada. Então, assim, só fica depois blá, blá, blá. E aí a gente não quer ser essa voz para os nossos filhos dentro do nosso lar. Não é essa atmosfera que a gente quer trazer para o nosso lar. Então, nós queremos ser vozes que são ouvidas, vozes sábias, vozes que o Espírito Santo possa ser usadas. E em 24 horas, eu brinco que tanta coisa muda. E olha, quanto desgaste, quantos desentendimentos são evitados, quantas mágoas podem... Porque em 24 horas a gente vê que o outro lado também tinha uma razão, né? Assim, a gente, no momento, a gente só vê o nosso lado, né? Porque quando a gente está ofendido, quando a gente está triste, quando a gente está chateado, a gente vê muito o nosso lado. Mas, se eu pudesse dar essa dica, que foi algo que foi muito bom para mim, né? Parece simples, mas não é, porque você tem que ter um autocontrole para fazer isso, porque... quando a gente acha que a gente está na razão, né? A gente tem uma lista de coisas para falar para outra pessoa, e essas coisas vão... Só que elas vão diminuindo o volume, e a nossa boca que só está mexendo, sabe? E quando a gente tem... Como a Provérbios fala, né? Até um tolo pode se passar por sábio quando ele fica calado. Então, muitas vezes, o nosso silêncio pode falar muito mais do que muitas palavras, né? E a palavra certa, na hora certa, ela sim edifica o coração, ela restabelece relacionamentos, ela não quebra relacionamentos, né? E é isso que a gente quer, né? A gente não quer, a gente quer trazer amor, a gente quer trazer vida, a gente quer trazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, essa é a minha dica para hoje. Eu amei, porque isso também eu aprendi a praticar, como eu falava muito, então era o silêncio que vinha, e aí essa dica de espera 24 horas é ótimo para você que é impaciente, mulher mais impaciente, geralmente, a gente quer resolver as coisas com mais rapidez, né? E às vezes aí a gente
vai e atropela. Não é, assim, foi até bom você falar disso, porque não é aquele silêncio, gente, só para deixar claro, assim, olha, eu nem vou falar nada, né? Ou então, não é isso, não é isso. É um silêncio de autocontrole mesmo, né? Porque Exatamente, aquele que esse você silêncio... respira fundo, né? E traz e recebe até a paz do Senhor, né? Trazendo para, fica tranquila, espera um pouco, ouve mais. Você tem 2 ouvidos e uma boca, não é? É isso. Medita sobre o que ele falou, o que ela falou, né? Toma aí um pouquinho de água para descer mais tranquilo o que você ouviu agora, né? Esse tipo de situação, né, que você está falando. É verdade. É Uma verdade. dica que eu tenho aqui para deixar é, tenha mente de governo e coração de filho. Porque a mente de governo, ela vai te governar, né? Ela vai trazer de Deus, né? A mente que governa, usando o fruto do Espírito, tudo que a gente falou aqui, estabelecendo o reino de Deus, é a palavra dele tocando em nós para nos transformar. Então, a nossa mente tem que ser transformada a cada dia, né? E o coração de filho é para saber ouvir, é para saber esperar, né? É para a gente realmente ter esse coração humilde, um coração que não seja de querer vingança, de querer a pirraça, né? Porque às vezes a gente traz esse clima de falta de paz dentro, quando a gente está com esse coração assim cheio. Verdade. Então, se nós temos esse coração de filhos sendo transformados, filhos de Deus, aí sim a gente consegue também ter essa mudança dentro dos nossos lares. Marisa. Gente, dando continuidade a tudo isso que essas meninas maravilhosas compartilharam com a gente, use a meditação, yoga. Não, assim não, gente, estou brincando. Mas medita. Gente, yoga é bom, medita na palavra de dia e de noite. Aí eu vou te dar alguns pontos. Eclesiastes fala, em momentos como esse, vou falar Romanos, não se conforme com a situação do momento, mas transforme esse momento pelo novo entendimento que você recebeu quando você começou a pensar, Eclesiastes, nas coisas que vêm de cima, porque as da terra são temporais, elas vão passar. As 24 horas serão eficazes na sua vida se você fizer uma conexão com o céu, entregar o seu caminho ao Senhor, meditar nele, sabe? Se você não tiver 24 horas, pelo menos 10%, 24 minutos. Enche a boca de água quando você fala muito. Isso é boa, hein? Enche a boca de água. Olha a dica, hein, gente? Digerindo a água. Fica ali, porque eu vivi, gente, estou falando do que eu vivi. Fica ali digerindo a água, deixa a água descer suavemente na sua garganta. Enquanto isso, aí você não consegue nem respirar, porque quando você bota água... Eu estou falando de exemplos claros mesmo que eu vivi na minha vida. Momentos que eu tive que fazer isso. E enquanto aquela água estava descendo, eu conectei com o céu. Eu falei, Espírito Santo, só o Senhor para me ajudar, porque aqui dentro está cheio de coisa para soltar. Mas dentro do meu coração, eu tenho sua palavra. Então, faz ela fluir aqui. Na hora que eu abrir a boca, eu engolir essa água, saia o fruto que o Senhor colocou dentro de mim, para que o outro possa receber a paz que não estava em mim, mas porque excede o meu entendimento, eu recebi do Senhor e posso entregar. Essa é a minha dica. Maravilhosa essas dicas. Maravilhosa Lembrando mesmo. que a gente, recapitulando aqui algumas coisas que a gente já falou aqui, acordar de manhã espreguiçando lá, bem gostoso. Estabelecer limites, né? Ouvir a voz do Espírito Santo, que a Luciane falou. Beber a água lá, encher a boca de água aí. Olha, gente, então, muita coisa aqui. Ter uma mente realmente conectada com o Senhor, estabelecendo o governo dele dentro do seu lar, na sua casa, no ambiente de trabalho, né? Porque às vezes é no ambiente de trabalho também. Exato. Às vezes o seu líder, né? Tá assim também. Então, tudo isso você pode praticar. E agora, gente, começando agora, aproveita aí para o vídeo. Depois que a gente finalizar aqui, estamos chegando ao final desse vídeo, você já pode fazer isso. Ouve novamente tudo de novo para você lembrar. E com certeza, alguma coisa vai começar a mudar aí na sua vida. Não é isso, meninas?
É isso aí. Isso que a Marisa falou é tão importante, porque nesse corre-corre que a gente vive, né? A gente não se percebe, a gente não percebe os alimentos que a gente come, a gente não percebe o outro, a gente está sempre engolindo as coisas, né? Então parece uma besteira. Mas o que ela falou, eu nunca fiz com a água. Mas para, às vezes, para, né, pensar, né? Um alimento que a gente bota na boca. Esses dias minha filha estava de olho fechado, comendo e rindo. Eu falei, gente, o que é isso? Tá tudo bem. Mas não, ela, mãe, é tão bom sentir esse alimento na boca. Eu falei, ai, que legal, olha só. Porque a gente não vive mais isso. É a questão da água. Ela estava fazendo mindfulness, né? Exatamente, mas eu achei aquilo... Presente, sentindo o gosto do alimento. Ela estava presente ali. Então, assim, as pessoas não estão mais presentes onde elas estão, o que elas estão fazendo. A gente faz tudo no automático, né? Isso tudo também traz um estresse, né, para o nosso lar, para a atmosfera da nossa casa. É isso mesmo. E coisas simples, às vezes, a gente está falando aqui, mas são profundas, porque o simples é que começa na mudança, né? É a base que a gente tem que estabelecer, que são essas coisas. Às vezes, se você colocar em prática, você vai ver que realmente começa a ter mudança, e aí você vai gostar de praticar. Muito bem. Meninas, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, foi ótimo estar com vocês. Você aí, olha, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar esse vídeo e deixa os seus comentários também. Nós sempre estamos trazendo conteúdos aqui de valor para edificar a sua vida e trazer esperança e fé. Verdade. Um beijo também, meninas. Muito bom estar com vocês sempre. É maravilhoso esse momento e com você que está nos ouvindo, porque nós recebemos de Deus no nosso coração e repartimos para o seu coração. Até o próximo episódio. Amém. Obrigada. Deus abençoe cada uma. Estou muito feliz de ter participado. Muito obrigada a vocês. Um beijo grande, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau.